Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Aqui Tem Pedreiro. E nesse vídeo a gente vai estar dando sequência no trabalho aqui da varanda. Bom pessoal, dando seguimento aqui no nosso trabalho da construção da varanda. E no último vídeo o nosso serviço estava assim, ó. E na sequência aqui agora, já assentamos a canaleta aqui, acertamos a terra e já colocamos a malha aqui. Agora é só fazer esse contrapiso aqui. Nessa parte aqui a gente vai encher contrapiso junto com a canaleta. Essa coluna aqui, eu precisei tirar a medida daquele muro lá, onde a gente vai usar aquela treliça de ferro ali, ó. Para esse vão aqui, que vai ficar o vão livre para a entrada dos carros. Aquela viga ela tem 7 metros de comprimento. Então eu precisei fazer o cálculo daquela parede lá, que é de 15. Para essa viga ela vai entrar 12 centímetros chumbado dentro daquela parede lá. Então eu precisei dos 7 metros tirar 12 centímetros. E diminuiu para 6,88. Então do muro ali até nessa coluna aqui, a gente tem 6,88 do lado de fora. Bom pessoal, para fazer as colunas aqui, os pilares, a gente vai usar esse bloco aqui, ó. O bloco 19 por 19 por 19, vazado. Depois a gente vai quebrar essa parte de concreto aqui, vai colocar a ferragem e ele encaixa aqui dentro. Então a gente vai encaixando até chegar à altura que a gente precisa. Lembrando que nessas ferragens, nessas colunas, a gente vai estar fazendo um reforço. A gente vai estar colocando aqui, ó, um ferro de 3/8 aqui, outro aqui e outro aqui. Então vai estar bem reforçado esses pilares aí, para suportar o peso do madeiramento aqui do telhado. Aí pessoal, ó, 2 maceiras, cheguei até aqui. Agora acho que mais 2 eu consigo finalizar aqui, ó. Bom, aqui então essa parte do contrapiso finalizado. Ali na entrada da porta a gente ficou com 1,5 centímetro abaixo da soleira, que é exatamente o que a gente precisa para fazer o assentamento do revestimento depois. Esse concreto foi feito bem niveladinho, bem alinhadinho na régua, para a gente conseguir, na hora de pôr o revestimento, colocar direto, sem precisar fazer massa. Então a gente para por aqui, ó. Agora a sequência aqui a gente fazer os pilares para conseguir fazer o madeiramento em cima e já fazer esse telhado aí. Depois, telhado pronto, que a gente vai dar sequência aqui e fazer todo esse contrapiso aqui dessa entrada e da garagem e lavanderia. Então primeiro a gente vai dar sequência no telhado. Depois do telhado pronto a gente dá sequência no contrapiso aqui. Aqui agora fazer essa filmagem aqui por cima, para ter uma visão aqui mais ampla de como ficou o trampo aqui. Muito top. Então aqui agora eu preciso começar a fazer o cálculo para saber que altura os meus pilares vão precisar ter aqui. Eu tenho a medida aqui, ó, do piso até onde eu vou furar para pôr o caibro do telhado. Eu tenho 3,14 metros. Bom, aqui a gente vai ter essa medida aqui de 1,60 metro. Então tem que fazer o cálculo por essa medida, o cálculo da queda.
O fabricante da telha portuguesa, eles pedem no mínimo uma caída de 30% de queda. Então a gente vai fazer o cálculo aqui para saber o quanto que a gente precisa deixar de caída ali. Então se eu tenho 1,60 metros, eu vou dividir essa metragem por 100. Vai dar igual 0,016. Agora esse resultado eu multiplico pela porcentagem que eu quero, que é 30. Vai dar igual 0,48. Então eu preciso de uma queda de 48 centímetros. Então, galera, se eu tenho lá uma medida de 3,14 de altura, essa medida é a medida que vai ficar por baixo do caibro. Então tem que transferir para o outro lado, que seja para ficar por baixo do caibro também. Então 3,14 metros menos a minha porcentagem, o resultado da minha porcentagem, que é 0,48. Então a parte de mais baixa eu tenho que ficar com 2,66 metros. 2,66 m, mas eu tenho que ter ainda o desconto da viga. A viga que a gente vai usar lá são essas aqui, ó. Essa viga a gente tem 15 centímetros de altura. Então tenho que tirar esses 15 centímetros dessa medida de 2,66. Essa conta é fácil, não precisa nem de calculadora, né? 2,66 menos 15, 2,51. Fazer aqui, ó, porque se alguém ficar na dúvida, vai tirar a prova aqui agora. 2,66 menos 0,15 igual 2,51 de altura. Então os meus pilares precisam ter essa altura, 2,51. Então aqui vai ficar o seguinte: daquele segundo pilar ali, toda a volta lá na frente vai ter que ficar com 2,51 de altura, exceto esse aqui, esse primeiro, onde a gente vai usar, vai apoiar aquela treliça ali, ó. Essa treliça, ela tem de altura 36 centímetros. Então a conta para esse pilar vai ser diferente. Esse pilar vai ficar um pouco mais baixo. Vamos ver aqui. 2,66, que é a altura debaixo dos caibros, menos 0,36, que é a medida da treliça. Eu preciso desse pilar com 2,30 metros de altura para conseguir apoiar a treliça. E aqui eu pedi para o serralheiro fazer esse encaixe nessa treliça, que é exatamente o lado que vai ficar apoiado ali naquele pilar. E esse encaixe é exatamente o que eu preciso para encaixar a viga de madeira em cima ali, para fazer essa emenda. Então, desse pilar para lá, pé direito 2,51. Desse pilar para cá, pé direito 2,30. É o suficiente para passar um carro aqui. Aí, galera, dando continuação aqui no nosso trabalho da varanda. As ferragens dos pilares já nos lugares, todas já colocadas. São 7 pilares aqui. E aqui, como eu disse no vídeo anterior, a gente amarrou a treliça H8 aqui por dentro, e em cada lado aqui da treliça um ferro 3/8, um aqui, outro aqui. Então a gente tem uma ferragem aqui reforçada para esse tipo de telhado aqui. Tá tranquilo, aguenta sossegado.
Eu já coloquei na altura de 2,5 metros. Para mim conseguir colocar o bloco ali, eu vou precisar da escada aqui, mas nada que me atrapalhe tanto. Melhor do que tá fazendo um pedaço só e depois ter que emendar a ferragem. E aqui, ó, imagens aéreas. Como diria o Datena, né, o homem da cadeirada. Imagens aéreas para vocês verem. Então aqui para iniciar, a gente vai pegar esse pilar, que é o da virada aqui. Ele vem aqui e vira aqui, né? Fazer esse e fazer aquele primeiro lá. Pra gente conseguir esticar a linha e alinhando os outros do meio. Então aqui eu estico a linha pelo primeiro lá, nesse aqui da virada, para alinhar esses dois do meio. E desse lado eu vou esticar desse da virada no muro lá já existente, já está aprumadinho. É só acompanhar a linha, aí eu alinho esses três do meio aqui. Aí pessoal, eu dei um começo aqui, ó, 3 fiadas já nessa coluna da virada e 3 fiadas na primeira lá. Aí eu estico a linha aqui, ó, na altura, no alinhamento de um para o outro, na primeira fiada, para mim conseguir subir esses do meio na altura ali certinho. Aí esses do meio aqui é só acompanhar a linha, tanto o alinhamento como a altura. Olha aí, ó, é exatamente isso que precisa ser feito. Seguindo a linha, fazendo isso de fiada em fiada, a gente vai ter aqui os pilares todos alinhados. Finalzinho de tarde por aqui, conseguimos passar aqui 6 fiadas. Choveu um pouco hoje por aqui, aí deu uma atrasada um pouco. Se não tivesse chovido, tinha pelo menos um lado, acho que teria chegado bem pra cima. No 7 aqui conseguimos passar 6 fiadas, que é a metade do que a gente precisa. Aí pessoal, ó, os pilares todos já nas alturas, bem alinhadinho. Esse primeiro aqui, como eu tinha falado, ficou um pouquinho mais baixo, porque vai a viga que é um pouco mais alta. Pra cá tudo pronto já, ó. Todos na altura. Só falta encher agora um pedacinho, 4 fiadas, encher de concreto. Aí eu vou chumbar essas barras roscadas aqui de 3/8. Fiz uma virada na ponta aqui para dar uma sustentação melhor. E ela vai ficar chumbada bem centralizada nos pilares, pra gente conseguir depois fazer a fixação das madeiras. Fiz a virada nela. Aqui nessa ponta que vai ficar pra cima, eu tenho que medir pelo menos uns 20 aqui, que a madeira é 15, então tem que sobrar pelo menos 20 pra cima, pra mim conseguir trabalhar depois, fazer o encaixe e sobrar pra cima ainda, pra conseguir parafusar. Então vou passar uma fita crepe aqui, ó,
na altura de 20, até mesmo para não sujar a parte que vai ficar externa. Pronto, fita crepe passada. Aqui eu tenho um limite que eu posso chumbar e também fica protegido para não sujar de concreto, de cimento. São 6 peças. Aquela primeira lá eu não vou colocar a barra roscada, deixei o ferro passando para cima lá, ó. Como ali vai a viga de ferro, eu vou preferir soldar em vez de parafusar, fica mais seguro. Agora os pilares já finalizados, tudo cheio já, as barras roscadas todas chumbadas já para dar sequência aqui no madeiramento. A madeira vai naquele pilar lá. Aí eu tenho que achar essa altura que vem daqui, o mesmo nível, marcar lá e quebrar ali de uns 7, 8 centímetros para chumbar a madeira lá. E aqui ela apoia em cima. Eu furo a madeira, passo a barra roscada no furo e parafuso por cima com uma porca e uma arruela. Vai ficar show de bola, ficar bem preso. E aquele ali, como eu disse, não coloquei a barra roscada porque eu vou soldar. Deixei os arranques dos ferros ali, ó. Aí a treliça vai encaixar no meio e dar uns pontos de solda. Fica chique. Daquele lado lá, vou ter que quebrar a parede ali e chumbar ele 12 centímetros para dentro da parede. E é isso aí, ó. Agora é só fazer a parte da madeiramento e depois cobrir. Olha como ficou bem alinhadinho. Top.